desde Ávila até chegar a Sur, que está defronte do Egito.
E tomou vivo Agag, rei dos Amalequitas, porém a todo o povo destruiu a fio de espada. E Saul e o povo perdoaram a Agag, e ao melhor das ovelhas e das vacas, e da segunda sorte, e aos cordeiros, e ao melhor que havia, e não quiseram destruir totalmente. Porém, a toda coisa vil e desprezível destruíram totalmente. Pode se assentar, irmãos, glorificando o nome do Senhor. Os amalequitas, eles eram um povo que frequentemente eles vão aparecer na Bíblia confrontando os israelitas. Eles também são chamados na narrativa bíblica de povo Amaleque. A maioria dos estudiosos vão entender que os amalequitas eles eram descendentes de Amaleque, neto de Esaú. Amaleque era filho de Elifaz com a sua concubina Tímina. Ele se tornou um líder em Edom, que está lá em Gênesis capítulo 36. A primeira menção bíblica aos amalequitas é encontrada em Gênesis capítulo 14, versículo 7, do qual o texto diz que a terra dos amalequitas foi ferida nos dias de Abraão. Mas naquela ocasião, os amalequitas ainda existiam. E isso porque o autor de Gênesis vai utilizar os amalequitas apenas como uma referência. E normalmente esses amalequitas viviam no deserto de Notibé, entre Berseba e o Sinai, que está lá em Números capítulo 13. O livro de Samuel vai informar que o povo de Amaleque, eles peregrinavam desde Ávila até chegar a Sur, que é de fronte do Egito, em 1 Samuel capítulo 15, versículo 7, do qual nós lemos. Mas em Salmos 83 nós vemos que os amalequitas sempre são contados na Bíblia como os inimigos de Israel. E o primeiro confronto dos amalequitas, os amaleques contra os israelitas, foram e ocorreu em Refidim, no deserto do Sinai, lá em Êxodo capítulo 17. Devido a esse ataque, foi ordenado que o povo de Amaleque fosse totalmente destruído. Em Deuteronômio capítulo 25, foi contra os amalequitas que Arão e Hur sustentaram as mãos de Moisés elevadas, porque enquanto as mãos de Moisés prevaleciam levantadas, o povo de Israel prevalecia. Mas enquanto Moisés se cansava, e ele não tinha, e na verdade ele tinha assim quem sustentasse, mas até que Arão e Hur, eles se tocassem, eles se despertassem, que os líderes precisavam ser sustentados, então mãos abaixadas, irmãos, derrota, mas mãos estendidas ao grande som, havia uma vitória. Mas metade do povo de Israel vai se rebelar contra Deus, e a liderança de Moisés tentou até mesmo entrar em Canaã pela região sul. Naquela ocasião, eles foram massacrados pelos amalequitas em Ormã. Está lá escrito, está lá no livro de Números capítulo 14. Os amalequitas também eles eram mencionados no período de Juízes de Israel. Pelo menos 2 vezes eles fizeram alianças com seus vizinhos para confrontar os israelitas. Foi nessa época que Deus vai levantar Gideão. Ele derrotou a todos no vale de Jezreel, que está lá em Juízes capítulo 6 e capítulo 7. Pois é nesse período da monarquia em Israel que Deus, através do profeta Samuel, ordenou que o rei Saul destruísse completamente. Irmãos, Deus não pediu para Samuel, para Saul, destruir apenas uma parte. Deus vai pedir para Samuel, falar para Saul, aniquilar todo o povo. A Bíblia vai nos citar que Deus se lembrou dos amalequitas. Deus vai se lembrar, Deus se lembrou dos inimigos. E quando eu estava estudando apenas a parte, o Espírito Santo falava assim para mim: Laís, diga à minha igreja que eu não me esqueci das afrontas. Diga à minha igreja que eu não ouvi daquela reuniãozinha feita com o teu nome. Diga à minha igreja que eu não me esqueci daquilo que fizeram contra a tua vida. Diga à minha igreja que eu não me esqueci das afrontas. Diga à minha
e diga a Saul que eu me lembrei dos amalequitas, mas Samuel seja conjecturando fiel àquilo que eu te entreguei, seja fiel ao meu recado a dar a Saul. Diga a Saul para que ele acabe, extermine, não poupe crianças, não poupe idosos, não poupe as amas, não poupe as mães que estão amamentando, mas também diga, Samuel, a Saul, para que ele não poupe nem as vacas, nem os bois, nada do que o curral tenha, nada do que eles tenham, mas também diga a Saul, para que ele não poupe o rei, mande a Saul acabar, exterminar, porque eu quero exterminar toda, em outras palavras, essa raça dos teus inimigos, eu quero acabar com eles, através do meu povo, através do qual o rei, do qual foi permissão minha, Saul foi a escolha do povo. Irmãos, a Bíblia vai nos contar que havia um período de tempo que o povo estava sem rei, o povo não estava sendo governado por nada e nem ninguém, mas o povo estava sendo governado, o Renan, pelo próprio Deus. Só que chega um momento da história que o povo se cansou em seguir as leis, chega uma época da história que o povo vai se cansar de ser guiado, de ser conduzido pelo próprio Deus. Então o povo se cansou, em outras palavras, de ser cuidado pelo próprio Deus. O povo não estava pagando impostos, mas aí o povo foi começando a ficar ansioso, perturbado, porque muitas das vezes o povo, assim como nós, queremos algo físico para nos guiar, mas nós temos a presença do Espírito Santo para nos guiar, e a própria palavra vai nos dizer, o salmista vai pedir a Deus, Senhor, não me deixe enganado, não me deixe confundido por causa dos meus adversários, por causa da oposição, mas o povo vai dar as costas. Veja que desde o início da Bíblia, se nós formos ver até Apocalipse, Gênesis, Apocalipse, o povo em parte da história se esquece do cuidado, dá as costas para Deus. Deus tem que levantar o povo inimigo, Deus tem que usar, Deus tem que levantar o próprio inimigo para poder abater ao seu povo, para que o povo se lembre que ainda existe um Deus em Israel. Aí o povo se lembra, o povo se arrepende e vai pedir clemência, o povo vai clamar ao Deus de Israel, pedir para que Deus tenha misericórdia. Então Deus, em sua infinita misericórdia, poupa o povo para a perseguição, e Deus dá a vitória ao seu povo. Mas naquele tempo e naquela época, profeta era temido. Toda vez que um profeta iria chegar em alguma região, o povo perguntava, é de paz a sua vinda? Mas hoje em dia eu ainda creio que ainda existe os 7.000 que não se dobraram a Baal, que não se dobraram à podridão desse sistema. Irmãos, pasmem, eu não estou falando de um sistema de um governo, eu estou falando de um sistema, me perdoe o termo que eu vou usar, mundano dos ministérios da igreja, porque está uma corrupção dentro da igreja, está uma falsa profecia, falsos profetas se levantando e dizendo que assim diz o Senhor, enquanto Deus está calado. Deus só tem compromisso com a sua palavra, Deus só tem compromisso com aqueles que têm compromisso com Ele. Naquele tempo os profetas, eles eram levantados e o povo temia um profeta. Hoje em dia virou normal você se intitular profeta e dizer assim diz o Senhor. Olha, o Senhor está dizendo isso enquanto Deus não está falando nada. É por isso que nós vemos muita gente cheia dentro da casa que se desviaram, então pensando assim, mas Deus me falou. Irmãos, se Deus falou, não importa se passa 10, 20 anos, Ele vai cumprir. A palavra vai nos dizer em Jeremias que Ele vela em cumprir pela sua palavra aquilo que Deus não falou. Irmãos, não fique chateado com Deus, não fique entristecido, não saia da presença porque o homem falou, não foi Deus que falou. Deus não é menino, a própria Bíblia vai dizer que Ele não é filho do homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Aquilo que Ele prometeu, aquilo que Ele falou ao meu respeito, vai se cumprir no tempo determinado. A palavra é muito clara e vai nos dizer que Samuel, ele é pedido. Ana queria engravidar, Ana era perseguida dentro da própria
pedido do povo. Deus autoriza, Deus permitiu. Vocês querem ficar com a mão de um homem? Então toma Saul. Toma Saul. Agora vocês vão ter que pagar imposto. Agora vocês vão ter que prestar contas a um homem. Agora vocês vão ter que ficar debaixo de um jugo de um homem. Enquanto vocês estavam nos meus caminhos, enquanto vocês estavam comigo, o meu jugo é leve, o meu fardo ele é suave, ele é leve. Agora vocês vão ter que andar sobre a visão de um homem, que ele pode pecar também, ele pode errar, ele pode se desviar dos meus caminhos, e se você não estiver em alerta e atento, vamos pelo mesmo caminho. A Bíblia é muito clara, irmãos, em dizer que Samuel, ele ouve a palavra do Senhor, ele vai dar um recado a Saul, e Saul, que me chama a atenção, que ele vai dizer, pode deixar, conjecturando em outras palavras, pode deixar, Samuel, assim eu farei tudo conforme a palavra do Senhor. Mas Laís, uma palavra dessa de ceia, sim, nós precisamos pensar, nós estamos assentados à mesa e pensar e começar a refletir como é que está a nossa vida. Será que antes de eu mentir para alguém, eu não estou mentindo ao Espírito Santo de Deus? Será que a minha vida, para tomar a ceia, e eu quero sim que você tome, que você reconheça se você falhou, se você pecou, se você tocou em algo que não era para tocar, se você falou aquilo que não era para dizer, eu quero que você reflita, porque a mesa é isso, é refletir. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e tome, participe da minha ceia. Então é você que tem que fazer esse exame. Ninguém vai fazer esse exame, irmãos, nem por mim, nem por você. Somos nós mesmos que precisamos refletir a qual e a nossa consciência, a nossa conduta diante do Evangelho, diante de Cristo. A Bíblia diz que Saul, ele vai fazer em partes, e obediência, irmãos, você obedecer a Deus em partes, isso tem um nome: desobediência. E desobediência diante do Senhor é como um pecado de feitiçaria. Você está em rebelião, me perdoe dizer isso. Quando nós não obedecemos a Deus, nós estamos em rebelião. Porventura, a Bíblia vai dizer, tenha a Deus mais prazer no sacrifício? Ou nós precisamos obedecer a Deus segundo a sua palavra. Só que Saul, ele vai apresentar um sacrifício a Deus. E o que vai me chamar a atenção é que Deus vai despertar Samuel e vai dizer assim, ó, Samuel, desce lá novamente e diga a Saul que ele não fez conforme a minha palavra. Saul poupou o melhor do gado, e pior, Saul, ele poupou o rei. Por isso que no capítulo 15 vai começar, ouve pois agora a voz das palavras do Senhor. Foi o recado que Deus deu a Samuel para entregar para Saul. Samuel, ele foi fiel em entregar o recado, só que Saul não foi fiel em obedecer a voz do Senhor. Ele quis fazer aquilo que agradava aos seus olhos. Saul, ele já, o coração dele, os olhos dele estava no trono, porque ele viu que está no trono tem facilidades, está no trono tem presentes, está no trono abre algumas portas que ele próprio, muitas das vezes, ele queria e ele almejava. A Bíblia é muito clara, irmãos, em nos dizer que Samuel, ele obedece a voz, ele ouve a voz e ele desce para entregar para Saul. Ó Saul, e engraçado, irmãos, que a Bíblia vai nos citar, a Bíblia vai nos dizer que quando o profeta chega até a presença de Saul, a primeira coisa que Saul ele teve para poder fazer, ele não fez, foi se arrepender. Mas não, bispo, a primeira coisa que Saul vai fazer quando vê o profeta, eu fiz tudo conforme a palavra do Senhor. Mentira.
rival em Saul. Ele vai mentir e falar, não, eu fiz tudo conforme a palavra do Senhor. Só que a Bíblia, irmãos, ela vai nos citar que na hora que ele mente, o profeta vai falar, nossa, mas que balido de vacas é esse? Que mugido de vacas é esse que eu escuto essas ovelhas? Que balido é esse, Saul? Aí Saul agora vai tentar brincar, vai fazer joguinho, querer barganhar aquilo que Deus deu, aquilo que Deus permitiu em que Saul reinasse sendo rei sobre Israel. Ele vai dizer que poupou algumas coisas, o melhor do gado, ele poupou o rei de Amaleque para prestar sacrifício a Deus. Irmão, sabe o que o Espírito Santo está dizendo? Eu não aceito a tua má conduta, eu não aceito o teu pecado, eu não aceito a tua falta de temor diante da minha presença, na minha casa. Ou você é ou você não é, ou você me obedece ou obedece. Glória a Deus! Aleluia! Só que nós queremos fazer tudo do nosso jeito, por acharmos que não, eu vou para a casa do pai, eu posso fazer tudo que eu venho me ter lá. Eu posso fazer as coisas do meu jeito. A casa de Deus não é a casa da mãe Joana, que você vem e faz as coisas do seu jeito, da sua maneira. Você quer mandar, você quer mandar. Não. Aqui tem ordem, aqui tem disciplina, aqui tem excelência. Então não é como queremos, é como o dono da igreja ainda quer e permanece sendo a vontade dele. Glória a Deus! Só que a Bíblia vai nos dizer que Saul, ele vai querer instigar, ele vai querer induzir ao profeta, falar assim, não, agora você desce comigo lá, profeta, porque que cara que eu vou ficar e falar que eu poupei o melhor, porque esse melhor que eu poupei, e eu e o povo, porque eu dei ouvido a voz do povo. Irmãos, o que a palavra vai nos dizer? Que Saul tinha que ouvir a palavra de Deus, as ordens de Deus. A Bíblia não fala que Deus mandou Saul ouvir o povo, mas o povo, a gente vê que se o coração do rei se encheu de engano, se ele foi seduzido, ele se permitiu ser encantado por aquilo que ele estava vendo, se o coração do rei desejou algo que não era para ele, quem dirá o povo estava debaixo da ordenança, o povo estava debaixo da ordem de Saul. Aquilo que Saul fazia, o povo também ia fazer, porque estava debaixo de uma autoridade. Mas o povo, a Bíblia é muito clara, vai dizer que Saul, ele conta para o povo aquilo que ele recebeu da parte de Deus. Mas o povo não estava olhando para Deus. O povo estava olhando para a direita, para a esquerda, o povo estava olhando para tudo, o povo estava olhando para o rei, mas só se esqueceram de olhar para Deus. Se Deus falou, em outras palavras, Deus não falou para exterminar com tudo, Deus não pediu para tirar o anátema, Deus não pediu para tirar o pecado, então tira a corda, não faça aliança. Ei, cuidado com aquilo que os seus olhos estão vendo, cuidado com aquilo que você está fazendo, cuidado com as alianças que você está tendo e vai fazer, porque irmãos, tem muita aliança que não vem da parte do Senhor, mas vem da parte, vamos falar, rasgada, da parte do inferno, na parte do diabo, para te tirar e para te roubar da presença do Senhor. Até parece, mas nem tudo que reluz é ouro. Cuidado com os bronzes, cuidado com as pratas, diz ser de Deus, mas não vem da parte do Espírito Santo. Não vem da parte dele. Então cuidado. A Bíblia diz que Saul ele vai induzir a Samuel. Fala, desce comigo lá com o povo e fala que eu estou certo. Irmão, vai tentar comprar outra pessoa, profeta de Deus, aqueles que vivem a verdade, aqueles irmãos que pregam a verdade, não troca, não barganha. Não adianta querer comprar, você compra mercenário, mas profeta de Deus, aqueles que falam a verdade, podem comprar falsos mestres, falsos líderes, mas ainda existem os verdadeiros, ainda existe os 7.000
buscam a presença do Senhor, pagam até mesmo o preço, mas aí pelo cansaço da espera, vai fazer como Saul. Ah, mas o que tem? Eu não tenho nada para apresentar, então eu vou apresentar o que está aqui. Não, Deus não aceita a nossa rebeldia, não. Deus não aceita a nossa falta de temor, não. Deus não está aceitando muitos aí sem falta de reverência. Pela palavra não se tem mais temor, e a falta de temor é uma ruína, vai te levar a precipícios eternos. A falta de temor te faz pecar, a falta de temor vai dizer e vai ser aonde Deus não está como se Ele estivesse. E todas as vezes que nós deixamos de obedecer a Deus, nós estamos em pecado de feitiçaria, lembre-se disso. Porque é isso que o profeta vai dizer, porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria e o porfiar é como a iniquidade de idolatria. Porquanto tu rejeitaste a palavra do Senhor, Ele também rejeitou a ti, para que não sejas mais rei. Todas as vezes que nós rejeitamos, irmãos, essa palavra, não estamos rejeitando a igreja, nós estamos rejeitando o próprio Cristo, o dono da igreja. Quer conselho para quê? Quer oração para quê? Quer intercessão para quê? Para que você quer todas essas coisas se você não vai obedecer? Irmãos, então não envolva, não peça oração, não peça ajuda, se a tua intenção não é obedecer essa palavra. Você está precisando o quê? De conserto. É de conserto. Nós queremos subir, herdar o reino com malas, com o nosso ego, com o nosso orgulho, com a nossa vaidade, e achando que vamos chegar lá em cima e Deus vai falar: ei, não é no gosto do teu Senhor, não. Apartai-vos de mim. Ah, muitos aqueles que me dizem na última hora: ah, Senhor, Senhor, mas em teu nome eu preguei, em teu nome eu expulsei demônios, em teu nome eu curei, você só não tem parte comigo. E a pior coisa, irmãos, que nós vamos ouvir do eterno, a pior coisa que nós vamos ouvir do Senhor é: eu não te conheço. Eita, Jesus! Muitos querem ser reconhecidos, assim como Saul foi. Saul queria as glórias humanas, as glórias terrenas, porém ele era reconhecido no terreno, mas no eterno, na eternidade, Saul era apenas reconhecido de uma maneira desobediente. Não tem parte comigo. Aí Samuel vai dizer a Saul: vai lá, Saul, agora arruma encrenca, em outras palavras, que você seja homem para dizer: eu não obedeci a voz do Senhor. A Bíblia é muito clara, irmãos, vai dizer que Samuel, ele dá as costas para Saul. Só que quando ele dá as costas, Saul, ele pega com tanta força que ele rasga a capa que Samuel estava vestindo. E isso não é que foi proposital, foi a permissividade de Deus, porque Samuel vai responder a Saul: da mesma forma que tu rasgaste, ó, a minha capa, hoje o teu reino está sendo rasgado. Você pode estar no trono, pode estar reinando. Ah, mas na minha casa eu manda até a hora que Deus quer. Porque se nós convidamos a presença dele, se nós chamamos por ele, nós não mandamos mais, quem manda é ele, quem cresce é ele, quem diminui somos nós. Agora pense, irmãos, eu e você, que Samuel falou assim: eu vou, só que você vai à frente, porque a barganha de Saul era que Samuel se apresentasse à frente, diante da congregação, em outras palavras dissesse: olha, Saul fez tudo conforme a palavra do Senhor. Como eu falei, Samuel não era comprado. Samuel não era comprado. E hoje muitos estão sendo comprados por pouco, por presentes. Ah, vou te dar uma posiçãozinha. São comprados por pouco, são comprados por uma bênção. Sabe por que muitas das vezes o Senhor ainda não te abençoou? Porque sabe que essa bênção vai chegar na presença dele. Então Deus está forjando o teu e o meu caráter, e está nos afunilando na prensa do fogo, para que lá na frente, quando a gente receber a bênção, a gente não se perca. Porque muitos hoje em dia estão esperando e que apenas o abençoador, mas o
porque se não tiver, Senhor, me conserte, porque eu não quero ser como Saul, eu não quero prestar ao Senhor a minha desobediência, eu quero te obedecer, custe ao que custar, eu preciso te obedecer, porque eu quero herdar a vida eterna. Ainda que o Senhor me tire tudo, me tire coisas, me tire pessoas, só não me retire a tua presença. Essa é a diferença entre Saul e Davi. Davi pecou, nós sabemos que ele pecou, Davi infringiu as leis, mas uma coisa que Davi tinha, um coração sim, segundo ao coração de Deus, ele era chamado assim, dessa maneira, porque Saul quando peca, Davi quando peca, me perdoe, ele se arrepende. O que falta em nós é arrependimento, é posicionamento. Cadê o nosso arrependimento? Cadê o nosso posicionamento? Não pense que você quer mais uma ceia. Essa aqui pode ser a nossa última ceia. Jesus voltar, arrebatar sua noiva. Mas ele não vem até agora. Mas no particular ele está vindo para muitos. No particular ele está arrancando as suas flores, as flores do seu jardim. E como é que está a nossa vida diante dele? Como é que está a nossa vida diante dele? Então hoje é dia, hoje é noite, é memorial, para fazermos um exame. Senhor, como a minha vida está diante do Senhor? Peça para que o Senhor comece a limpar a sua vida. Peça para que o Espírito Santo limpe, que as águas purificadoras passem na minha e na tua vida e limpe, tire todo o lixo, tudo aquilo que é desagradável a Ele. É noite sim de arrependimento, é noite de conserto. Você tem a oportunidade de se assentar à mesa, porque Jesus não faz acepção de pessoas, mas sei que Ele está te convidando hoje. Se aceita, conversa comigo, se arrependa, porque eu sou Deus misericordioso, para te lavar, para te purificar de todo pecado. Quem sai das rotas, irmãos, quem sai da rota é aquilo que Jesus tem para nossas vidas, somos eu e você. Jesus faz a rota certinho, o plano certinho, mas nós muitas vezes estamos como Saul, queremos caçar o nosso próprio plano e a nossa própria rota. Mas Deus muitas vezes até permite que você desvie, Ele até permite que você saia, Ele vai dando corda, e aí está achando que Deus está abençoando. Mas Deus está abençoando. Mas eu vou ali, vou pular carnaval, mas é só uma bebida, mas é só uma conversinha. Mas não tem nada a ver, o inferno vai estar lotado. O inferno vai estar lotado porque muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. E a Bíblia vai nos dizer, irmãos, que Saul, ele vai à frente do povo, e Samuel está indo atrás. Só que ele não fez aquilo que tinha que ser feito. Então a Bíblia vai nos dizer, é muito clara, que Samuel teve que matar o rei Agag. E olha só o que me chama a atenção, vai dizer assim, então disse Samuel, trazei-me aqui Agag, rei dos Amalequitas. E Agag veio a ele animosamente e disse a Agag, na verdade já passou a amargura da morte. Olha só, na verdade já passou a amargura da morte. Sabe por quê? O diabo estava deitando e rolando junto com o povo por causa do erro de Saul. E o diabo estava lá todo felizinho. Agora eu consegui, agora eu posso, bispo, fazer a ruaça aqui dentro dos hebreus, que não vai dar nada, porque ele poupou o melhor. Você acha que eu vou morrer numa altura dessa do campeonato? O próprio rei fez aliança comigo, poupou o melhor para me prestar, para me entregar como sacrifício diante do Deus dele. Em outras palavras, o próprio rei Agag sabia do poder que Deus tinha, mas o povo de Deus não sabia e aceitou o pecado dentro do arraial, dentro da tenda deles. O povo aceitou o anátema, o povo aceitou o pecado. Irmãos, Deus não tem parte com o pecado não, viu? Deus não tem parte com o pecado. Deus não tem parte com a nossa desobediência.
é tempo de arrumar uma coroa, para que ninguém a tome, porque aqui o rei Agag, ele vai querer roubar o povo, porque o inimigo estava instalado diante do povo de Deus. Eles estavam comemorando com o povo de Deus, estavam fazendo festa com o povo. O inimigo não estava fora, irmãos, ele estava dentro. Enquanto nós não tirarmos, como é que Deus pode descer? Como é que Deus pode se revelar? Então todo fogo estranho tem que sair, todo fogo estranho tem que bater em retirada, porque não dá para ficar com dois senhores. Ou nós decidimos a quem nós vamos servir, ou fica eles ou fica nós, mas os dois não dá mais. É isso que o Espírito Santo está dizendo: ou fica o rei ou fica nós, porque agora não desce, há uma divisão. É por isso que muitas vezes nós temos tanto nossa vida travado, porque tem alguma coisa barrando as bênçãos, tem algo barrando que a glória desça. Então é momento de decidirmos a quem nós vamos escolher, porque pacto e aliança não dá para ter mais. A Bíblia, irmão, já estou aqui acabando. A Bíblia vai nos dizer que Samuel, o profeta, porque me perdoe o termo que eu vou usar, Saul foi frouxo. Saul não fez aquilo que a palavra do Senhor determinou. Saul deixou de obedecer a Deus. Então Samuel, a Bíblia vai nos dizer, Samuel vai ter que pegar a espada e na frente de toda a congregação, diante dos olhos de todos, matou o rei Agag, viu a espada. Não era para o profeta ter matado, era para o rei ter matado. Só que o coração do rei já tinha desobedecido a Deus há muito tempo, porque o coração de Saul estava apenas instalado nos presentes, no trono. O coração de Saul não estava mais com Deus. Saul vai ter que matar o rei Agag na frente da congregação, mas aí também ficou claro algo, irmãos, que Saul desobedeceu. Só que ele poderia estar no trono, mas a palavra do Senhor era muito clara. Aonde Deus vai dizer, aonde Deus vai usar o profeta Samuel, vai dizer: Deus escolheu alguém melhor do que tu. Então, irmãos, não fique achando, se eu não for, a obra não acontece. Quem te disse esse absurdo? Se você não tiver, Deus levanta outro e usa outro, mas com outro. Não pense que você é queridinho, não, porque de uma coisa eu tenho certeza: Deus não tem filhos mimados, mas tem aqueles que se achegam a Ele e quer permanecer, custe ao que custar, na presença dEle. Então não se sinta o talzão, a boa zona e dizer que as coisas só vão acontecer quando você chegar, não. Muito pelo contrário, culto é culto sem eu e sem você, porque Deus sempre vai mandar um povo, Deus sempre vai mandar um exército para que o adore, para que obedece, para que obedeça na totalidade a sua palavra. Mas não diga que eu estou ouvindo e estou obedecendo, porque aquele que ouve tem que a prestação de serviço é obedecer essa palavra. Então, se você não tem a capacidade de obedecer, sejamos homens e mulheres de Deus, não é somente carregar uma Bíblia, irmãos, debaixo do braço e dizer que sou crente e dizer que sou cristão, não. Isso aqui não é nada. O problema não é só colocarmos a Bíblia aqui debaixo, não. O nosso dever é obedecer. O que vai ditar se somos cristãos de verdade, discípulos de verdade, é se nós obedecemos a essa palavra, porque a Bíblia é muito clara em dizer que até o diabo teme e teme a Deus. Ele sabe quem é Deus, mas e a igreja, será que está sabendo quem é o Deus verdadeiro? Então, se é para escolher entre A ou B, entre vamos servir a Deus ou vamos fazer aliança com o inferno, nós não fazemos aliança com o inferno. Nós não fazemos pacto com as coisas erradas, nós não vamos nos alinhar, nós não vamos ficar debaixo de cobertura do inferno, nós vamos ficar debaixo dessa cobertura, é dessa palavra que emana vida, que tem fonte de águas vivas. É sobre essa palavra, é sobre esse caminho, é sobre essa verdade. Atalhos
porque Ele vai voltar, irmãos. Deus só tem compromisso, só tem parte com aqueles que têm parte com Ele, somente com aqueles que têm aliança. Irmãos, nós vamos ver na história do povo, em muitas das vezes, profetas que foram levantados por Deus, eles precisaram ser radicais. Perdemos tudo, nós vamos perder tudo, mas nós não perdemos a presença. Vamos perder tudo, vamos, mas a presença, quem sabe o valor da presença, irmão, vai se entender isso, que não perdeu absolutamente nada, tem tudo, porque cuida de você, então não há por que ficar mendigando. Cuide da tua salvação, cuide da tua alma e deixa que o Senhor provê, deixa que Ele abre, deixa que Ele faz. Ele é escape, Ele é livramento, deixa que Ele cuide da tua vida. O nosso maior problema, a nossa maior resistência é querer passar à frente de Deus. Enquanto Ele não fala, nós não arredamos o pé. Enquanto Ele não dá direção, nós não arredamos o pé. Enquanto Ele não fala, nós não vamos nem para a direita, nem para a direita, nem para a esquerda. Enquanto o Senhor não fala, nós permanecemos. O Senhor falou, sai com cara e tudo, sai com a casa e tudo, desmonta tudo, levanta o acampamento e vai para a direção que Deus está direcionando. A Bíblia é muito clara, vai dizer que os hebreus, quando saíram das garras de Satanás, Deus disse: podem sair, esqueça esse povo e peguem todos os despojos, porque a esse Deus, a esse ídolo, a esse faraó que vocês vistem agora, nunca mais, escute isso, pastora, nunca mais tu verás esses mesmos egípcios que te afrontou, que te deixou sem dormir, que barganhou, que desenhou. O Senhor está dizendo: nunca mais. Quando o Senhor, irmãos, tira algo da nossa vida, nós achamos que aquele algo é tão bom que nós estamos perdendo, mas nós não sabemos que Deus estava nos dando um livramento. Deus está te dando um livramento nessa noite, e você está dizendo: Senhor, por que o Senhor vai tirar? É porque Ele tem algo maior.